Com a aproximação das eleições municipais, a Federação Israelita de São Paulo convidou os candidatos ao cargo de prefeito para uma conversa com a nossa comunidade. Convidamos entidades e jovens para que tivessem a oportunidade de conversar e conhecer as propostas de cada um deles. Franqueamos a todos vocês todas as entrevistas ao mesmo tempo. Espero que vocês possam aproveitar. Um abraço para todos. É com muito prazer que eu convido Guilherme Boulos a se juntar a nós. Guilherme, muito obrigado por estar conosco. Para nós é uma honra ter você falando para a comunidade judaica. Ricardo, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente poder fazer esse bate-papo aí, promovido pela Federação Israelita. Para nos ajudar hoje na entrevista, eu convido o ex-presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, grande ativista comunitário, Boris Ber. Boris, obrigado por estar conosco, pela presença. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Prazer estar com vocês toda hora. Convido também o diretor do Observatório Judaico dos Direitos Humanos, Henry Sobel, Samuel Neumann. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Boris. Prazer estar com vocês hoje aqui. Prazer é nosso. E a gente sempre convida um jovem para participar, para o jovem poder perguntar. E hoje o jovem é o Davi Nussbaum, atuante em movimento juvenil. Davi, muito obrigado por aceitar o nosso convite e boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com todos. Guilherme, eu queria começar perguntando para você se você conhece um pouco do trabalho desenvolvido pelas entidades judaicas na cidade, na área assistencial, inclusive com parcerias com a prefeitura, e qual é o teu vínculo com a comunidade judaica de São Paulo? Ricardo, te confesso que eu conheço muito pouco, mais de ouvir falar, de ler num site ou outro, não tive contato direto ainda, pretendo ter com os trabalhos de assistência social da comunidade judaica em São Paulo. O meu contato, aliás, foi muito honroso para mim. Eu estava começando a minha militância, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, meu ativismo social, e por algumas vezes eu tive a oportunidade de estar junto com o Rabino Henry Sobel. Em atividades, a gente tinha lançado naquela época um comitê contra a criminalização dos movimentos sociais em defesa das liberdades democráticas, quando houve uma série de ofensivas contra movimentos de estudantes, de jovens, movimentos sem teto, sem terra, e o Henry Sobel esteve presente no lançamento desse comitê, em algumas das reuniões, participei junto com ele e aprendi a admirar a postura agregadora e democrática do Rabino Henry Sobel. Grande figura que faz muita falta, falecido Rabino Henry Sobel, grande defensor dos direitos humanos. Enfim, hoje está em outro plano. Vamos convidar aqui o Boris Ber a se somar conosco. O Boris foi presidente da federação, atua em várias entidades, inclusive na Sociedade Cemitério Israelita. Boris, por favor, a sua pergunta ao Guilherme Boulos e obrigado novamente. Guilherme, muito boa tarde, bom estar com você. Eu queria colocar para você o seguinte: a pandemia mostrou com mais clareza, com mais realidade, com muita tristeza, a real situação das nossas comunidades. Eu queria saber de você como você vê a possível solução de moradia, saneamento básico e saúde desses locais. Toda vez que a gente assistia alguma matéria sobre isso, realmente era desesperador e achar que não tem solução. Então eu queria saber o que você pensa sobre isso. Muito bom, Boris. Te agradeço pela pergunta. Na verdade, esses três temas que você colocou estão muito interligados, né? Saúde, moradia e assistência social. Porque a saúde, ela não começa, evidentemente, quando alguém fica doente, vai para um pronto-socorro, vai buscar um atendimento especializado e tudo mais. A saúde preventiva praticamente não existe, está precarizada no Brasil, que é a saúde da família, que é o próprio saneamento básico, garantindo que o esgoto seja tratado, isso evita muita doença, que a água seja de qualidade, e são também as condições de moradia. Eu acho que a pandemia evidenciou isso, como você bem notou, porque a condição para que buscasse se prevenir do vírus era justamente fazer o isolamento social. Agora, como fazer isolamento social
para famílias que moram 5, 6 pessoas no mesmo cômodo, dentro do barraco, numa situação precária? Como está, a todo momento, lavando as mãos, tendo os cuidados de higiene, em regiões e em comunidades onde falta água? Essa questão que, em geral, fica invisibilizada na nossa sociedade, no debate político, ela foi escancarada na pandemia. A pandemia mostrou também o abismo que existe, não só no nosso país, mas na cidade de São Paulo. A gente está na cidade mais rica do Brasil, cidade mais rica da América Latina, mas existem 2 mundos em São Paulo. Em alguns dos bairros do centro expandido, aliás, saiu um estudo da Rede Nossa São Paulo, muito ilustrativo, mostrava que idade média ao morrer, você pega alguns bairros mais ricos do centro expandido, é em torno de 80 anos. Você pega bairros pobres, precários da periferia, Cidade Tiradentes, Jardim Ângela, é 58 anos. São Paulo é isso. É você andar 40 minutos de um lugar para o outro, você está no IDH da Suécia e você depois ir para o IDH dos países mais pobres do mundo. Então, no nosso plano de governo, nós temos a proposta que recupera muito do que a Luísa Erundina fez há 30 anos atrás, do ponto de vista do conceito. Claro que a cidade é outra hoje, que é uma inversão de prioridades. São Paulo tem um orçamento muito rico, são 70 bilhões por ano, a cidade tem recursos, tem fontes. Agora, esse dinheiro não está indo para as pontas. Em relação à moradia popular, para ser mais objetivo nas tuas questões, a nossa proposta é retomar o programa de mutirões, que é uma alternativa mais rápida e mais barata de fazer moradia para as pessoas que estão em situação precária, morando em costa ou mesmo em situação de rua. Então, os mutirões a prefeitura, ela entra com o terreno, entra com a infraestrutura e subsidia o material de construção para as famílias construírem de uma maneira cooperativa. Então, essa é uma das propostas que a gente defende para reduzir o déficit habitacional na cidade de São Paulo. Em relação ao saneamento básico, eu me inspiro muito em experiências que estão acontecendo ao redor do planeta, em várias cidades europeias, inclusive, que é a construção de soluções locais. Hoje, para vocês terem uma ideia, o sistema de saneamento, de tratamento de esgoto em São Paulo tem 3 grandes estações na região metropolitana. Então, qualquer comunidade que não tem esgoto, e a maioria delas não tem, mais de 50% da população de São Paulo não tem esgoto tratado, muito embora a Sabesp cobre, qualquer comunidade ela tem que construir uma obra que ligue o esgoto daquela comunidade numa estação de tratamento que está a 30 quilômetros de distância. Isso não faz sentido. Já tem tecnologia, inclusive ambientalmente, muito mais sustentável, de você fazer estações locais de tratamento por bairro, são mais baratas, são mais rápidas também. Falei de moradia, falei de saneamento, saúde. O drama da saúde pública em São Paulo é a 3ª cidade do mundo em que mais morreu gente na pandemia do coronavírus, só está atrás de Nova York e da Cidade do México. E mesmo assim, Boris, nós temos um hospital fechado na cidade, é uma coisa assim inacreditável, que no momento eu não sei como é que eu vou contar isso para meus netos daqui a 30 anos, sabe? Como é que você pode, uma cidade que morreu mais de 12 mil pessoas e ter um hospital municipal fechado? É o caso. Hoje de manhã eu estive no Hospital Sorocabana, na Lapa, tem 7 andares, só um andar está aberto. Tem o Hospital Menino Jesus em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, que foi a região mais afetada pelo Covid, fechado. Hospital da Penha, fechado. Hospitais novos, como o da Brasilândia, na Zona Norte, só com 12% dos leitos. Então, minha proposta é reabrir todos esses hospitais. Aliás, o dinheiro que foi para fazer hospital de campanha, que todos já foram desmontados, poderia ter ido para equipar esses hospitais, e deixá-los focados na Covid. Não se fez. Reabrir esses hospitais e abrir concurso público para médicos trabalharem nas UBSs dos fundões da cidade, que é onde tem maior carência, onde falta mais médico e por isso demora o atendimento, demora o resultado do exame, porque não tem quem analise o exame, demora o retorno. Então, a ideia é levar mais médicos para os fundões da cidade a partir de contratação direta por concurso público. Ok. Obrigado, Boris. Obrigado, Guilherme, pela resposta. Vamos convidar o Samuel Neumann, do Observatório Judaico dos Direitos Humanos em Sobel, para fazer a sua pergunta. Samuel, por favor. Boa tarde, Boulos. Boa tarde, Samuel. Eu gostaria primeiro de explicar o que é o Observatório Judaico, né? Ele foi criado na virada de 2018 para 2019. Ele agrega judias e judeus que viram como urgente a necessidade de um espaço
para que se monitorasse e denunciasse violações aos direitos humanos no momento atual do país. A minha pergunta é a seguinte: dadas as limitações para a implementação de programas que atendam a toda a população da capital, entre elas o orçamento do município, quais serão seus critérios para definir quais políticas serão atendidas prioritariamente? Se haverá necessidade de criar novas políticas públicas, nesse caso, quais seriam? E com que outros agentes você espera contar para realizá-las? Obrigado, Samuel. Obrigado pela tua questão. Sabe, assim, vamos pensar São Paulo ano que vem, ou pensar São Paulo nos próximos anos. Eu espero que a gente possa ter a vacina do coronavírus o mais rápido e que o tema da pandemia possa ser um tema superado na nossa cidade, no nosso país e no mundo, no curto prazo. Agora, passando a pandemia do coronavírus, já é perceptível que nós vamos ter em São Paulo uma pandemia de desemprego, né? Porque o impacto do Covid na atividade econômica de forma geral, quebra de pequenas empresas, quebra de pequenos comércios, demissões, ida de pessoas para a informalidade, esse impacto é brutal. Então, se não houver uma política ousada, uma política social ousada da parte do poder público, né, nós vamos ter um cenário de caos, estamos falando aqui de violência nas ruas. Nós podemos ter, como já teve alguns ensaios nos últimos meses, de saques, né, um cenário de convulsão social, se o poder público não assumir a sua responsabilidade diante de uma crise econômica tão grave com poucos precedentes na nossa história. Por isso, uma prioridade que eu estabeleci junto com a Luísa Erundina para o nosso governo a partir do ano que vem é criar na cidade uma renda solidária. O que é essa renda solidária? Nós mapeamos, existem em São Paulo praticamente 1 milhão de famílias que vivem com menos de meio salário mínimo, ou seja, estão em situação de extrema pobreza na cidade. Nós queremos atender todas essas 1 milhão de famílias, com uma renda que vai variar entre R$200 e R$400 ao mês. Fizemos o cálculo disso, isso evidentemente depende de qual é a renda da família, uma família, quantos filhos tem, o grau de vulnerabilidade, mãe solo, você estabelece critérios de prioridade a partir disso, né? Mas para garantir que ninguém na cidade mais rica do Brasil precise revirar o lixo para comer ou chegue às raias do desespero. Então, a renda solidária vai ser um programa-chave para a gente não permitir que São Paulo entre numa espiral de violência, de convulsão, que eu acho que não interessa para ninguém. Ninguém quer ver isso. Então, essa renda, nós fizemos uma estimativa, o custo dela é em torno de 3 bilhões de reais, 3,1 bi por ano. Isso é plenamente factível no orçamento da cidade. Hoje nós temos 17 bilhões em caixa, o que eu acho um absurdo, vou dizer para vocês, porque a prefeitura, ainda mais numa crise tão grave, não pode ser para entesourar, para dar lucro. A prefeitura tem que investir nas pessoas. Então, nós queremos garantir que isso chegue nessa renda solidária e, ao mesmo tempo que você garante que as pessoas tenham um mínimo para poder sobreviver, embora seja muito pouco o valor que nós estamos falando, você ativa a economia local. Porque uma senhora que receber isso lá no fundão da Mboimirim, da Brasilândia, do Grajaú, de Guaianazes, ela vai gastar isso no bairro, ela vai gastar isso no mercadinho, vai gastar isso no açougue, vai gastar isso. Isso vai ter geração de emprego na ponta, é o efeito multiplicador que os economistas chamam. Então você resolve 2 problemas com uma iniciativa. Você vai melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão na beira da miséria e, ao mesmo tempo, você vai ativar a economia da cidade, gerando emprego. Esse é o meu projeto prioritário quando eleito prefeito de São Paulo a partir do ano que vem. Obrigado, Samuel, pela sua pergunta. Vamos chamar agora o jovem Davi Nussbaum, dos movimentos juvenis da comunidade judaica, para fazer a sua pergunta. Davi, por favor. Quando eleito, quais são as propostas para tornar a administração mais democrática e mais participativa e, com isso, uma prefeitura mais responsável para com sua população? Obrigado, Davi. Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi o sentido da tua pergunta. Eu sou um defensor da democratização do poder e da política para além das eleições. Eu acho que
democracia não pode ser você apertar um botão a cada 4 anos e acabou aí. Acho que esse é um conceito muito esvaziado de democracia. Democracia tem que envolver participação permanente, fiscalização permanente, transparência. Você tem toda a razão. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, uma metrópole como São Paulo, é difícil exercer a democracia direta, na ponta, como eu acredito que seria o ideal. Mas aí você tem que fazer um processo de descentralização territorial. Já existem os mecanismos para isso, que são as subprefeituras, né? Nós temos as subprefeituras de São Paulo, que são responsáveis por distritos, por regiões. O problema hoje, Davi, te dizendo com muita franqueza, é que essas subprefeituras elas viraram instrumento de moeda de troca política. Então, o vereador apoia o governo, aí ele ganha de prêmio a gestão de uma subprefeitura, aí ele vai beneficiar aquelas comunidades onde tem um clientelismo para que esse próprio vereador tenha depois, no período eleitoral, algum ganho, joga um cascalho na rua, faz alguma coisa. As subprefeituras estão esvaziadas de poder hoje e totalmente esvaziadas de participação. O que eu quero é resgatar esse papel, que era o papel original das subprefeituras, que é o de descentralização do poder, inclusive do ponto de vista orçamentário. Eu acho assim, quem tem mais autoridade, mais legitimidade para decidir quais são os gastos prioritários e as demandas prioritárias de uma região é quem mora ali, é quem vive ali. Então, o que a prefeitura deve levar para lá de maneira prioritária é uma creche, é uma UBS, é uma área de lazer, né, é uma praça, o que é que seja, assim, essa decisão não pode ser tomada num gabinete fechado no centro da cidade por burocratas, um prefeito, o seu secretário, né? Essa decisão tem que ser dialogada com a população. Eu acredito muito no orçamento participativo como um instrumento de democratização real de poder, porque às vezes aparece também um monte de conselho, que as pessoas se envolvem e não deliberam nada, né? Então, eu defendo conselhos deliberativos, defendo que as subprefeituras são instrumentos-chave na cidade de São Paulo para que faça essa participação local e que o poder, de fato, seja democratizado na cidade. Então, o que eu pretendo fazer como prefeito de São Paulo é implementar o orçamento participativo, dar mais poder e mais orçamento para as subprefeituras e criar mecanismos permanentes dentro das subprefeituras e também por área para que as pessoas possam participar, apontar o dedo, colocar os seus interesses, as suas demandas e a prefeitura esteja com o ouvido aberto para isso. Às vezes as pessoas dizem, a sociedade não tem voz, a periferia não tem voz. Tem, a sociedade tem muitas vozes. O problema é que às vezes quem está lá em cima não escuta essas vozes. Então eu, como prefeito, quero estar com ouvidos abertos para que essas vozes sejam escutadas e ecoem na política pública. Obrigado, Davi. Guilherme, aproveitando, um dos temas que para a comunidade judaica é extremamente caro é a questão da educação. Sempre que se formou uma comunidade judaica em qualquer lugar do mundo, se cria uma escola e depois se cria uma entidade de assistência social. Nós vemos a educação pública em geral no Brasil sucateada. Há um abismo entre educação privada e educação pública. Eu sei que você conhece desse tema. O que você pretende fazer como prefeito de São Paulo na questão da educação? Ricardo, eu conheço esse tema não só como alguém que foi estudar, buscar saber, porque é um tema socialmente importante, ainda mais para quem quer ser prefeito de uma cidade como São Paulo, mas conheço esse tema como professor que sou, né? Então, eu dei aula em escola pública aqui em São Paulo, na rede estadual de ensino, sei como as condições são precarizadas. Eu acho que tem 3 grandes linhas para que a gente valorize de fato a educação em São Paulo. A primeira é a valorização dos profissionais da educação. Quer dizer, sem professor valorizado, sem professor ganhando um salário digno, com plano de carreira, com estímulo à qualificação permanente, sem isso não tem educação de qualidade na ponta. Não dá. Então, uma das coisas que eu pretendo fazer é uma parceria com as universidades públicas para criar facilidade para que os professores da rede municipal prestem mestrado, façam doutorado, enfim, estejam num processo de qualificação permanente. Acho que isso é importante, isso se reverte na sala de aula. A segunda questão, que também é muito importante, ela tem a ver com equipamentos, com o ambiente da escola, melhor dizendo, não é só equipamentos, né? Você tem que botar Wi-Fi em todas as escolas, é inaceitável que não tenha isso até hoje. Tem que ter bibliotecas adequadas em todas as escolas. Se a gente quer estimular a leitura, nós temos que começar oferecendo isso. Tem que ter laboratório de informática, enfim,
as condições básicas para que uma escola funcione bem. Mas também o ambiente escolar, ele melhora, isso eu tive experiência na sala de aula, com processos de participação, Ricardo. Assim, quando os alunos são ouvidos, quando a comunidade escolar é escutada, você melhora muito. Às vezes a escola, você tem quase um ambiente de rivalidade entre, de um lado, professor, diretoria, coordenação pedagógica, do outro lado, alunos e comunidade escolar. Parece que é uma briga permanente. Então, se você traz todo mundo na mesma mesa, a Luiza Erundina fez isso junto com o Paulo Freire há 30 anos atrás, ele foi secretário de Educação de São Paulo, você cria um ambiente dialógico, um ambiente de troca, que influencia e melhora muito a situação na escola. E, por fim, o tema do currículo. Eu acho que nós temos um currículo totalmente defasado, desatualizado, desvinculado das necessidades reais que os alunos depois vão enfrentar quando passam do muro para fora. O currículo não pode ser só para passar numa prova do Enem. Sabe? A educação ela é importante demais para ser só isso. A educação tem que formar a gente para a vida, para a cidadania, com espírito crítico, formar as pessoas para serem sujeitos da sua própria história. Então, e isso implica a gente fazer um debate, vocês, se eu não me engano, foi o Boris que mencionou, a parte do combate ao preconceito. Eu acho que isso tem que começar na sala de aula. Né? Nós temos que ter... Já tem uma lei federal aprovada há mais de 10 anos que fala de ensino de história africana nas escolas, ou cultura afro-brasileira nas escolas para combater o racismo, né? Combater a xenofobia dentro da sala de aula, combater o machismo. Isso precisa ser tematizado, né? Desde as escolas, a gente ter uma educação que forme cada vez mais os nossos jovens para a vida, e não só para ser uma engrenagenzinha, para saber fazer bem uma conta. Isso é insuficiente. Educação é muito mais do que isso, e eu quero, como prefeito de São Paulo, fazer um debate sério sobre currículo junto com a comunidade escolar. Obrigado, Guilherme. Agora, para o público que está nos assistindo, o que você diria, por que a pessoa deveria ir para a urna no dia 15 de novembro e digitar 50 e confirmar? Por que votar em Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo? Ricardo, eu vou falar um pouquinho aqui, antes de responder de maneira tão objetiva, eu sei que o tempo é curto, mas vou falar um pouquinho aqui das minhas escolhas de vida. Sabe? Eu nunca fui um político profissional, né? Eu, com 19 anos de idade, saí da minha casa para ir atuar no movimento social junto com o Sem Teto. Eu venho de uma família de classe média alta em São Paulo, meus pais são médicos, professores também da Universidade de São Paulo, mas o que me motivou a fazer as escolhas de vida que eu fiz foi muito mais um sentimento do que um cálculo, um raciocínio e tal. Em geral é assim com a gente, né? Eu acho que a gente retomar a capacidade de se indignar com injustiça, se indignar ter a capacidade de sentir a dor de quem está sofrendo, ver alguém que está estirado na rua, jogado numa calçada, sendo humilhado, e poder imaginar que podia ser nosso irmão, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, e fazer alguma coisa com esse sentimento. Todo mundo tem, esse sentimento é muito humano. O sentimento da empatia, da solidariedade, ele é genuinamente humano. Só que muita gente, às vezes, não sabe o que fazer com ele. A forma que eu encontrei de lidar com esse sentimento foi ir para uma luta social. Num primeiro momento, ainda muito moleque, fui fazer movimento estudantil, criei grêmio na escola que eu estudava e tal. Depois fui ajudar em campanhas de arrecadação sociais para o Sem Terra, para o Sem Teto. E depois eu tomei uma decisão mais de vida. Aquelas decisões que quando a gente pensa, né, o que a gente quer deixar para os nossos filhos, o que a gente quer deixar como legado nosso. E minha decisão foi morar na periferia de São Paulo, atravessar a ponte, morar junto com o Sem Teto. E há 20 anos eu moro na periferia de São Paulo e luto com muito orgulho ao lado do movimento Sem Teto, sofrendo muito preconceito por isso, muita fake news, invasão, por aí vai. Eu decidi depois... fui candidato à presidência da República e agora à Prefeitura de São Paulo, porque eu quero levar isso para a política pública. Eu percebi que a atuação no movimento social, ela me ensinou muita coisa, ela é muito importante, mas ela tem um limite. Quando você não tem a caneta na mão, aquilo que você sonha, aquilo que você quer, o ideal que você acredita, ele está muito mais limitado. Então, eu vejo quem governa hoje o Brasil, quem governa São Paulo, e esses projetos não me representam. Eu quero ser prefeito de São Paulo para, enfim,
virar o jogo nessa cidade, que, sim, tem uma cidade, o que a gente falava no começo, 2 mundos, né? Não dá, nós temos que inverter prioridades na cidade, nós temos que, claro, governar para todos, ninguém governa só para alguns na cidade, governar também para o centro da cidade, mas eu acredito muito que combater a desigualdade faz bem para todo mundo. Combater a desigualdade também torna os espaços de convivência mais seguros. Combater a desigualdade é bom para todo mundo que queira uma cidade justa, sabe? Porque também não adianta, às vezes até para quem mora bem, para quem vive bem na cidade, e ficar escondido atrás de uma cerca elétrica, de um carro blindado, ter medo de parar no semáforo, ter medo de andar numa praça para fazer uma corrida, ter medo de andar na ciclovia para fazer o seu exercício de domingo, né? A gente tem que reduzir os abismos de São Paulo. Esse é o meu projeto, é nisso que eu acredito, é isso que eu me dedico há pouco mais de 20 anos na minha escolha de vida, e é isso que eu quero fazer como prefeito de São Paulo. Por isso que eu acho que todo mundo que defende também uma cidade menos desigual, mais justa para todos, vai estar muito bem representado se chegar lá no dia 15 de novembro e apertar os 50. Guilherme, muito, muito obrigado. Eu vou chamar os nossos colegas aqui de novo na tela, todos para a gente se despedir, agradecer muito a tua participação, o teu tempo. Como se foi dito no começo, sua agenda é bastante complicada. Eu quero que você saiba que você pode contar com a comunidade judaica em caso de ser eleito. Caso não for, também você pode contar. É importante você conhecer os projetos sociais. Passada a eleição como prefeito ou não, a gente vai entrar em contato com você para você vir conhecer e nos dar o teu ponto de vista sobre os projetos que a gente faz para a população mais carente da cidade de São Paulo. Muito, muito obrigado de novo, sucesso e que você alcance seus objetivos. Obrigado, Ricardo, obrigado, Boris, Davi, Samuel. Para mim foi muito bom, gostei muito do nosso bate-papo. E quero muito fazer essa conversa, conhecer de fato os projetos sociais. Espero que a gente possa tomar esse cafezinho na prefeitura o ano que vem. Vou convidar vocês lá para a gente conversar e apoiar no que for possível os projetos da comunidade judaica em São Paulo, os projetos sociais, projetos assistenciais. Forte abraço para vocês. Obrigado, Guilherme.